Devo, 28M, dar uma segunda chance à minha ex, 26F? Olá a todos. Contexto. Eu, 28M, terminei com minha namorada, 26F, há cerca de 5 meses. Estávamos juntos há 2 anos e meio, parte desse tempo em um relacionamento à distância. Eu realmente amava e nosso tempo juntos foi, genuinamente, os melhores anos da minha vida. Tivemos muitas experiências ótimas juntos, mas eu definitivamente tinha dúvidas sobre nosso futuro. Ela é uma pessoa incrível, com muitas qualidades, mas havia alguns elementos no nosso relacionamento que me faziam questionar nosso potencial a longo prazo. Eu sentia que ela era impaciente, às vezes perdia a paciência comigo por coisas insignificantes. Também sentia que alguns de seus comportamentos podiam ser para chamar atenção e não eram apropriados para alguém em um relacionamento. Não acredito que fui um namorado controlador, mas, claro, eu tinha meus limites. Houve uma situação em que fiquei desconfortável com algo que ela postou e deixei claro que ela podia fazer o que quisesse, mas eu não ficaria em um relacionamento onde me sentisse desconfortável com as postagens de mídia social da minha parceira. Outra vez, ela ficou muito amiga de um cara da academia. Eventualmente, ele começou a flertar com ela, e ela me contou. Eu não a culpei, porque ela não estava flertando de volta, mas senti que ela precisava assumir alguma responsabilidade pela situação, algo que ela teve muita dificuldade em fazer. No final, conversamos sobre essas coisas e confiávamos um no outro. Para ser claro, sei que certamente não fui um namorado perfeito. Poderia ter sido melhor de muitas formas, e o objetivo deste post não é insultar minha ex. Ela realmente foi uma parceira excelente em muitos aspectos. Nosso relacionamento não era perfeito, mas confiança nunca foi um problema. Não havia histórico de mentiras no nosso relacionamento, sempre tivemos acesso total aos celulares um do outro, e eu nunca a peguei mentindo para mim antes disso. O que aconteceu? Estávamos morando juntos a maior parte do ano até que precisei voltar para casa por cerca de 1 mês. Uma noite, algumas semanas depois de estarmos separados novamente, ela saiu para jantar com a mãe. Mais tarde naquela noite, enviei mensagens perguntando como foi, mas não recebi respostas, o que não era típico dela. Ela se esqueceu de que tinha compartilhado sua localização comigo durante uma viagem, então eu vi que, por volta da meia-noite, ela foi para outra área ao ar livre, restaurante depois do jantar com a mãe. Eventualmente, falamos quando ela voltou para casa, e ela me disse que tiveram um bom tempo no restaurante, mas não mencionou ter ido ao segundo lugar que vi no mapa. Achei estranho, mas não disse nada até conversarmos no dia seguinte. Ela novamente disse que só foram ao primeiro restaurante. Eu sabia que ela estava mentindo e a confrontei sobre por que ela foi ao segundo lugar e com quem estava. Ela negou novamente, mas, percebendo que eu a tinha visto no mapa, confessou que saiu com 2 caras com quem costumava trabalhar. Ela disse que eles tomaram uma bebida na área do bar, um dos caras precisou sair, e ela e o outro cara caminharam e conversaram no parque por 30 a 40 minutos antes que ele a levasse para casa. Ela afirmou que absolutamente nada aconteceu entre eles e que nunca me trairia. Ela disse que mentiu porque não queria brigar comigo por causa da situação. Também mencionou que o cara com quem estava tinha uma garota com quem ele estava ficando, não namorando, então nada teria acontecido entre eles de qualquer forma. Ela reconheceu que foi errado mentir, mas não achou que a situação fosse séria o suficiente para acabar com nosso relacionamento. Eu terminei o relacionamento por causa da mentira, e a situação parecia muito suspeita para eu acreditar que foi apenas um encontro casual. O horário, o local, as mentiras, além do fato de ela nunca ter mencionado esses amigos antes dessa situação, tornaram muito difícil para mim superar isso. No final, mesmo que nada tenha acontecido, senti que foi uma grande falta de respeito comigo e com nosso relacionamento. Recentemente, desde que terminei o relacionamento, ela tem me procurado periodicamente dizendo que sente muito e quer outra chance, mas no começo as coisas estavam muito emocionais para termos qualquer conversa real. Eu não estava interessado em conversar ou reconciliar com ela. Mais recentemente, ficou claro que ambos estávamos em um lugar muito melhor para falar sobre as coisas. Ela assumiu a responsabilidade pela situação e se sente horrível por ter mentido para mim e me feito duvidar dela.
Ela admite que foi uma coisa estúpida de se fazer e diz que, na época, não viu isso como algo tão sério, mas se arrepende profundamente. Ela me disse que quer outra chance para me mostrar que posso confiar nela novamente. Alguns outros fatos sobre a situação que ela me contou recentemente. Foi apenas um cara naquela noite, não dois. Esse foi um detalhe sobre o qual ela mentiu há 4 meses para fazer a situação parecer menos séria. Obviamente, isso me machucou muito ao descobrir, mas não foi uma mentira que ela repetiu além da primeira noite em que conversamos sobre tudo terminamos. Ela confessou isso para mim recentemente. Ela me contou que se encontrou com o cara uma outra vez, 1 mês depois de já termos terminado. Ela disse que eles caminharam pelo bairro dela e conversaram, mas nada além disso aconteceu. Ela disse que fez isso principalmente porque sentia que ele era uma das poucas pessoas com quem podia falar abertamente sobre a situação. Ela também admitiu que, enquanto na primeira vez sentiu que ele era apenas um amigo, nessa segunda vez ela talvez estivesse aberta a algo mais do que amizade, se ele não estivesse ficando com outra pessoa. Ela disse que se sentiu assim porque estava triste sozinha. Embora eu entenda que não estávamos juntos neste ponto, isso me machuca porque me faz duvidar da história de apenas amigos da primeira vez em que saíram juntos. Ela também disse que, em um momento, ele até se ofereceu para me dizer que nada aconteceu entre eles. Depois disso, ela disse que acabou ignorando ele nas mensagens e que nada mais aconteceu. Senti que precisava saber tudo possível sobre essa situação, então pedi que ela me enviasse todas as mensagens entre eles. Ela me disse e mostrou que deletou tudo entre eles. Não posso ignorar que isso parece muito ruim para ela. No entanto, ela disse que se sentia péssima com tudo e se lembrava da situação toda vez que via as mensagens, então as apagou meses atrás. Pedi que ela entrasse em contato com o cara para pedir que ele me enviasse as mensagens. Ela fez isso, e ele respondeu dizendo: "Que bom que você quer voltar com seu ex, mas eu não quero ter nada a ver com essa situação. Não me peça nossas conversas, não me envolva nisso de forma alguma." Ele também mencionou que não queria que eu o procurasse. Ela me enviou a captura de tela dessa mensagem dele. Achei estranho e isso não pareceu bom para ela, já que não entendi por que ele responderia assim, mas talvez ele tenha se sentido desrespeitado por ela ter parado de responder? Obviamente, não senti o fechamento que esperava dessa situação. Acho que a maioria dessas coisas parece ruim para ela e me faz duvidar de sua história, mas, por outro lado, ela está me contando e mostrando essas coisas voluntariamente, apesar de como isso pode parecer para ela. Tivemos muitas conversas longas recentemente sobre limites e expectativas de relacionamento, caso decidíssemos continuar. Ela deixou muito claro que se sente horrível pelas suas ações e por me colocar nessa situação. Ela está me pedindo uma chance para me mostrar, através de suas ações, que posso confiar nela novamente. Vale mencionar que ela realmente me mostrou o quanto se importa comigo e o que está disposta a fazer para me deixar confortável e feliz, se continuarmos o relacionamento. Aqui está a tradução do texto. Eu entendo completamente que muitos aspectos dessa história são muito suspeitos, a mentira inicial, as mensagens deletadas, etc., mas também aceito a possibilidade de que a história que ela está me contando agora seja verdade. Duvido que algo físico tenha acontecido, mas não posso aceitar alguém de volta se ela estava se encontrando às escondidas com alguém por quem tinha uma queda, sem o meu conhecimento. No entanto, se há uma chance de que ela realmente tenha visto isso apenas como um encontro casual com um amigo e mentiu para mim porque não queria discutir, ainda ficaria muito magoado e precisaria de tempo para recuperar a confiança nela, mas eu gostaria de tentar novamente. Estou escrevendo isso porque, depois de meses separados, ela ainda está pedindo outra chance, o que diminuiu algumas das dúvidas que eu tinha sobre tudo o que aconteceu. Minhas perguntas. Obviamente, palavras e promessas não significam nada em uma situação como essa. Ações mudadas ao longo do tempo, sim. Uma grande parte de mim sente que tentar novamente seria estupidez, dado o que aconteceu, mas acho que outra parte de mim sempre se arrependeria e se perguntaria se eu não desse a ela uma segunda chance. Eu realmente me importo muito com ela, não estaria aqui se não me importasse, e tenho que me perguntar o que posso estar deixando passar.
Isso foi um erro isolado de julgamento que não vai acontecer novamente, ou é um traço de caráter que eu estaria me preparando para enfrentar novamente no futuro? É possível que simplesmente não tenhamos os mesmos valores, não sejamos uma boa combinação um para o outro? Vale a pena tentar novamente para descobrir com certeza? Se for o certo, qual é a melhor maneira de seguir em frente? Como posso superar isso? Alguém já esteve em uma situação semelhante? O que você decidiu fazer e o que aconteceu? Estou interessado em ouvir todos os pensamentos e opiniões sobre essa situação e qual decisão seria a melhor. Resumo. Minha ex-namorada mentiu para mim sobre uma noite com outro cara, afirma que era apenas um amigo e que nada aconteceu. Terminei com ela. Meses depois, ela ainda está entrando em contato comigo pedindo uma segunda chance. Karen está boicotando minha mãe no trabalho. Essa é a história da minha mãe, mas como ela não fala inglês, estou escrevendo por ela. Contexto: minha mãe é assistente administrativa em uma farmácia pública estadual que fornece, principalmente, medicamentos para assistência domiciliar. Seu trabalho é puramente administrativo, ajudando a farmacêutica responsável a manter as coisas em ordem. Karen é sua superior apenas no papel, já que ocupa o mesmo cargo, mas trabalha lá há mais tempo. Minha mãe, que está há menos de 6 meses no emprego, ainda está no período de experiência. Agora vamos à história. O trabalho às vezes oferece pequenos cursos durante o horário de expediente, e os participantes recebem certificados. Na semana passada, havia um curso de primeiros socorros sendo oferecido. No setor da minha mãe, absolutamente ninguém queria participar, exceto ela, que adora esse tipo de coisa. Assim que recebeu o e-mail, se inscreveu. Ela foi incluída no primeiro grupo, com aula marcada para o dia 14 de novembro. O segundo grupo seria no dia 21. Enquanto conversava sobre o curso com os colegas, Karen apareceu. Karen tem a fama de ser uma pessoa rude e insuportável, que adora menosprezar os outros. Todos na farmácia a detestam, colegas enfermeiros, a farmacêutica, até a supervisora. Mas como é funcionária pública, a menos que ela cometa algo muito grave, como agredir alguém ou roubar, não pode ser demitida. E como ninguém quer lidar com ela, também não pode ser transferida. Atualmente, Karen parece ter implicância com minha mãe. Minha mãe, sempre tentando dar o benefício da dúvida, mencionou que faria o curso. E Karen, que antes não tinha interesse, de repente decidiu que também queria participar. Mas como já era uma semana antes do curso, as vagas estavam preenchidas, e Karen foi colocada na lista de espera. Karen ficou furiosa e reclamou com todo mundo sobre como era um absurdo não haver mais vagas para algo tão importante. Minha mãe tentou acalmá-la, dizendo que haveria outras oportunidades, já que o curso é anual. Mas Karen não aceitava que minha mãe faria o curso antes dela. No dia 12, enquanto minha mãe se preparava animadamente para o curso, Karen anunciou com satisfação que não estaria no trabalho no dia 14, pois teria que trocar as janelas da sua casa, coincidentemente no mesmo dia do curso. Como alguém precisava ficar na farmácia enquanto minha mãe estivesse ausente, isso significava que minha mãe não poderia mais ir ao curso. Ela até conversou com a supervisora, que disse que não havia nada a ser feito, já que Karen havia solicitado uma folga pessoal. Embora chateada, minha mãe cancelou sua vaga. Afinal, ela já tinha feito outros cursos de primeiros socorros antes, mas nunca com certificado. No dia 16, quando voltou ao trabalho, ouviu Karen comentando sobre como o curso tinha sido interessante, mas que era uma pena não haver manual. Quando Karen viu minha mãe, ficou calada e saiu. Logo depois, os colegas da minha mãe contaram que aparentemente Karen conseguiu uma vaga de última hora no curso do dia 14 e estava se gabando disso para todos, exceto minha mãe. Para todos, ficou óbvio que Karen havia planejado isso. Minha mãe ficou genuinamente irritada, tanto que decidiu não ser mais simpática com Karen. A supervisora ficou sabendo da situação, e já cansada das atitudes de Karen, deu uma bronca nela. Infelizmente foi tudo o que pôde fazer. Na semana seguinte, Karen começou a agir de forma estranhamente agradável com todos, até sorrindo e dando bom dia para os enfermeiros que ela costuma criticar, curiosamente do mesmo jeito que minha mãe faz. Mas continuava descontando sua raiva em caixas de suprimentos e fazendo comentários depreciativos. No dia 17, Karen enviou uma mensagem para o celular da minha mãe com um link do curso do dia 21, dizendo que haveria outra turma. Quando minha mãe respondeu sugerindo que Karen deveria aproveitar para se inscrever, Karen teve a audácia de responder: "Vou ver isso." Sim, Karen se recusa a admitir para minha mãe que já fez o curso, mesmo que todo mundo saiba.
Essa mulher conseguiu deixar minha mãe, que é a pessoa mais doce com todos, com vontade de arruinar sua carreira. Por enquanto, minha mãe está apenas irritando Karen de forma sutil, como se recusando a voltar do almoço mais cedo para que Karen possa sair antes, ou renomeando os arquivos para que Karen tenha um surto tentando encontrá-los. Mas quem sabe? Talvez Karen chute algo mais que caixas e finalmente dê um motivo para ser demitida. Quando uma enfermeira arrogante encontra um administrador negligente. Aviso: má prática nos serviços de saúde, quase morte. Como expliquei em um post anterior, minha mãe trabalha em uma farmácia pública que fornece medicamentos para equipes de atendimento domiciliar. Por isso, ela lida com muitas informações de pacientes e medicamentos controlados. Além das mega Karens, minha mãe infelizmente tem o azar de trabalhar com muitas enfermeiras e médicos arrogantes, além de colegas de trabalho bem descuidados. Entre a equipe administrativa havia a prática equivocada de ceder a qualquer pedido de enfermeiros ou médicos, mesmo quando envolvia medicamentos controlados. Então, o Estado implementou um novo sistema em que todo pedido deve ser registrado no login do médico e também registrado no sistema pelo administrador responsável, tanto na entrada quanto na entrega dos medicamentos. No entanto, alguns colegas da minha mãe, pressionados pelos enfermeiros ou simplesmente por negligência, não seguem o sistema e acabam cedendo. Felizmente, minha mãe nunca fez isso. Ela sempre exige os formulários online para garantir que está seguindo os procedimentos corretamente e está fora dessa confusão. Nas últimas semanas, a nova supervisora assumiu o controle e tem sido ainda mais rigorosa com o cumprimento das novas políticas. E então o desastre aconteceu. Uma enfermeira aplicou morfina em uma idosa, e ela quase morreu. A senhora foi hospitalizada e precisou ser reanimada, mas sobreviveu. Apesar disso, o caos foi instaurado enquanto tentavam descobrir o que aconteceu. Descobriu-se que a morfina nunca foi solicitada por nenhum médico. Quando confrontaram a enfermeira, ela disse que pegou a morfina na farmácia onde minha mãe trabalha. Então, eles buscaram os registros, porque a morfina não deveria ser distribuída sem os devidos procedimentos. Não havia nenhum registro da entrega. Isso significa que o medicamento foi passado de mão em mão sem registro oficial, e ninguém assumiu a responsabilidade. Adivinha só, se a pessoa que entregou a morfina tivesse olhado no histórico da paciente, o que é obrigatório para registrar o pedido, teria visto que a senhora era alérgica à morfina. Além disso, também veria que não havia solicitação médica para a administração de morfina nessa paciente. Ou seja, a enfermeira pediu o medicamento porque achava que sabia o que estava fazendo, e o administrador o entregou porque também achava que podia ignorar as regras. No final, a pobre idosa e sua família pagaram o preço. As consequências foram decepcionantes, porque o médico da senhora protegeu a enfermeira inserindo um pedido retroativo no sistema. E como nenhum administrador admitiu a culpa, não foi possível punir ninguém, já que não há câmeras no local, apesar de terem encontrado menos morfina no estoque do que deveria. Por causa disso, a farmacêutica responsável ficou furiosa, já que a responsabilidade cai sobre ela, e começou a implementar mudanças e exigir que todos os administradores assinem um termo sobre como lidar com os medicamentos. Caso contrário, serão demitidos se não cumprirem as regras. Talvez Karen finalmente seja dispensada. Apesar disso, as enfermeiras continuam reclamando e pedindo medicamentos diretamente aos administradores, mesmo sabendo que não podem fazer isso. E nem é um processo tão complicado. Tudo que o médico precisa fazer é registrar um pedido oficial, que é automaticamente aceito pelo sistema. Engraçado é que elas sabem exatamente quem podem incomodar, já que pararam de pedir para minha mãe ou para as farmacêuticas e preferem os jovens ou a Karen. Por outro lado, alguns colegas estão reclamando das novas regras e da supervisora, como se ela fosse a vilã por querer que as coisas sejam feitas da maneira certa. O trabalho deles impacta a vida de muitas pessoas, e alguns administradores parecem não se importar. Mais de uma vez, minha mãe encontrou inconsistências nos armários de medicamentos depois de ter deixado tudo em ordem antes de folgar, e até encontrou produtos esterilizados com embalagens rasgadas indo para os kits, quando deveriam ir para o lixo. Esse lugar é um verdadeiro caos. Um caos tóxico. Pelo menos, minha mãe trocou todas as senhas dela para que ninguém possa acessar sua conta e fazer um pedido errado em seu nome. Ela teme que Karen possa fazer algo assim. Especialmente agora. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!